Império Acadiano. Primeiro império da história da humanidade, fundado em 2400 a.C., na Mesopotâmia. Os acadianos foram os primeiros a dominar um povo estrangeiro e impor sua cultura, quando forçaram os sumérios a adotar seu idioma e costumes. Antes do homem usar papel ou ferro, o rei Sargão conseguiu criar um império que ia do Golfo da Pérsia até a Síria, e ele já se considerava o dono do mundo. A economia dos acádios era, obviamente, agrícola. Por isso, depois de um período de secas, os reis perderam a capacidade de governar, e a Acádia acabou depois de 180 anos, dando origem a uma pequena idade das trevas na antiguidade. Centenas de anos depois, a Acádia foi base para muitos outros impérios, como Babilônia, a Assíria e o próximo. Império Persa. Os persas são um império com várias encarnações, inclusive até hoje, mas nós vamos falar da mais influente de todas, o Império Aquemênida, o primeiro a se estender por 3 continentes. Ele foi fundado por Ciro o Grande em 550 a.C., e também teve outros grandes imperadores, como Dário. Só que o mais famoso de todos é o Xerxes, que invadiu Esparta e fez uma massagem no Leônidas, no filme 300. Eles são responsáveis por muitas inovações políticas e tecnológicas, como liberdade religiosa, uso de tropas de elite no exército, correios e estradas para comunicar as cidades. Eles basicamente inventaram o imperialismo de verdade, dando uma lição para os grandes impérios que viriam depois, principalmente sobre como adaptar e coexistir com a cultura de um povo dominado. Eles inclusive vão deixar uma marca óbvia no próximo império da lista. Império Macedônico. Foi muito curto, mas extremamente influente. O Império Macedônico é a obra completa da vida de Alexandre o Grande, que em 300 a.C. levou a Macedônia da série B dos reinos gregos para a eternidade da história. Alexandre foi o maior aluno de Aristóteles e com menos de 30 anos conquistou a Grécia, a Turquia, todo o Levante, virou faraó no Egito e dominou o império inteiro dos persas. E não parou, indo até a Índia, um lugar não explorado na época. O Alexandre absorveu um pouco de todas as culturas, seguindo a lição dos persas. Mas ele também deixou a sua marca, fundando mais de 20 cidades com seu nome e fazendo da cultura grega a referência para todos os povos do mundo conhecido, principalmente para o próximo império da lista. O problema é que com 32 anos ele morreu misteriosamente e sem um herdeiro claro. Por isso o império acabou, com todas as suas conquistas sendo divididas entre os seus generais. Império Romano. Os romanos têm uma origem quase mística, um povo formado por fugitivos e refugiados no meio da Itália, em 753 a.C. Eles foram uma monarquia, depois uma república e finalmente um império. Isso graças a Júlio César, que acumulou vitórias na França e foi aclamado pelo povo romano. O sucesso e a longevidade do império foi possibilitado pela capacidade dos romanos de conciliar ordem e inovação. Eles revolucionaram o exército, o direito, a engenharia, a medicina, a política e muito mais. Por isso o legado romano é sentido em todo o mundo, até hoje. No fim, o Império Romano conseguiu virar o maior império de seu tempo, impondo a sua hegemonia por todo o mar Mediterrâneo e ligando o Ocidente ao Oriente pela primeira vez na história. Essa estabilidade nos mares e na terra ficou conhecida como Pax Romana. Em 395, para ajudar na gestão e facilitar na defesa contra as invasões dos bárbaros, ele foi dividido em 2 partes. Resultado: o Ocidente foi destruído em menos de 100 anos e o Império Romano do Oriente, também chamado Bizantino, sobreviveu até 1453, quando Constantinopla caiu. Sacro Império Romano Germânico. Lembra quando o Império Romano caiu no Ocidente? Um cara chamado Carlos Magno conseguiu recriá-lo. Mais ou menos. O seu avô foi o cara que impediu a invasão da Europa pelo próximo império da lista, e ele foi o cara que conseguiu reunificar toda a região e negociar com o Papa para virar imperador romano, isso no ano 800. Por conta das leis de sucessão, seu reino foi se dividindo, até um outro imperador chamado Otto I juntar a parte alemã de novo em 960. Otto também foi quem mudou as leis para conseguir manter todos os nobres germânicos unidos numa mesma confederação. Mas espera aí, eu já entendi por que é um império romano e por que é germânico, mas por que é sacro? Por conta de outro imperador chamado Frederico Barbarossa, que em 1157 abandonou a cerimônia com o Papa para justificar sua coroa diretamente com Deus. Aí a obra estava pronta. O Sacro Império se tornou uma das grandes instituições da Idade Média e o palco onde a dinastia Habsburgo pôde brilhar durante os séculos seguintes. Mas seu fim é triste. O título de Sacro Imperador Romano Germânico foi destruído por Napoleão, já em 1806. Império Árabe. Esse título sempre foi disputado e está em disputa até hoje, mas vamos falar da Era de Ouro do Islã, do Califado Abássida, que surgiu no século VIII depois da dinastia anterior ter sido derrotada pelo avô do Carlos Magno.
Quem assistiu o último vídeo sabe que Muhammad começou uma conquista militar no Oriente Médio e que quando ele morreu, esse legado foi cobiçado por muitos sucessores. Primeiro veio o califado Rashidun e depois o Omíada, que conquistaram da Espanha até o Afeganistão. Já o califado Abássida não foi marcado por grandes conquistas, mas sim pela produção de conhecimento tecnológico e teológico, pela consolidação do Islã em todo o Oriente Médio e pela tolerância de outras religiões e etnias. O fim desse califado começou quando os grupos persas e turcos, que não aceitavam mais o domínio árabe, se fortaleceram e ficaram independentes, mas só acabou de vez quando o próximo império invadiu. Império Mongol. Os mongóis eram tribos de nômades do norte da China que passaram centenas de anos sem fazer nada importante. Mas, para a tristeza de toda a Eurásia, isso mudou. Em 1206, Gengis Khan unifica as tribos e pouco tempo depois, com seus arqueiros a cavalo, conquistou um império que ia da Coreia até a Polônia, com toda a China e a Pérsia dentro. Toda a rota da seda pertenceu aos mongóis. Eles incentivaram o comércio e a tolerância religiosa. Mas, mesmo com esse lado bonzinho, o Império Mongol provavelmente foi o mais brutal da história. Eles mataram 10% da população mundial da época, muitas vezes de forma brutal. Além disso, os mongóis foram responsáveis por levar a peste negra até a Europa, o que causou mais dezenas de milhões de mortes. Em 1294, o império se fragmenta em vários reinos diferentes, cada um de acordo com a cultura da sua região, e seus descendentes continuaram governando quase toda a Ásia por muitos séculos, uns mais cruéis que os outros. Império Mughal. Foi um dos sucessores do Império Mongol, fundado em 1526 por Babur, um descendente muçulmano de Gengis Khan. A conquista dos Mughals partiu do Afeganistão e se espalhou por quase toda a Índia, unindo os povos da região pela primeira vez em centenas de anos, graças ao uso de armas de fogo. Eles incentivaram o comércio com as potências europeias e conseguiram preservar a tolerância entre hindus e os muçulmanos, promovendo até uma religião mista. O Império Mughal cobrava impostos muito altos, mas promoveu manufaturas e urbanização na Índia e conseguiu se manter na região, mesmo como um invasor estrangeiro, graças ao apoio das elites indianas e, óbvio, com muitas e muitas armas. Eles atingiram seu ápice em 1700, mas a partir daí entraram num lento declínio graças à decadência de seus imperadores, da discriminação contra os hindus e o avanço dos europeus na Índia, até acabarem de vez em 1857. Império do Mali. Um dos grandes impérios da África Ocidental, nasceu no século XIII, com a ascensão do povo Mandinka em uma guerra sangrenta do príncipe Sundiata contra um bruxo pela reconquista da antiga capital do Império da Gana. Ou, pelo menos, essa é a história épica contada pelos griots, os guardiões da história oral da África. O nosso único relato escrito por alguém que esteve lá é do Ibn Battuta, o lendário viajante mouro, e ele relatou que o Mali tinha uma sociedade islâmica tolerante e uma estrutura parlamentar composta por várias tribos. O imperador Mansa Musa foi um dos homens mais ricos de todos os tempos, acumulando o dinheiro das minas de ouro, do sal e do tráfico de escravos. O Império do Mali eventualmente entrou em decadência, por conta de maus governantes e pela ameaça de novos impérios que estavam surgindo, como o Songhai e o próprio Marrocos, do Ibn Battuta. Império Azteca. Nascido no século XV, os astecas conseguiram transformar a capital, Tenochtitlan, numa metrópole de mais de 140 mil habitantes, 3 vezes maior do que Lisboa ou Madrid na época. Claro, toda essa riqueza era sustentada com os tributos e escravos recolhidos de cidades menores no México. Os astecas ficaram famosos pela bravura dos seus guerreiros jaguar e pelo sacrifício diário de centenas de humanos feitos para evitar a ira dos deuses. Mas, menos de 100 anos depois da formação do Império, o espanhol Hernán Cortés chegou, uniu as cidades oprimidas pelos astecas num grande exército e, sem querer, trouxe a varíola para a América. Assim, os astecas facilmente foram derrotados. Império Inca. Falando em ser conquistado pelos espanhóis, no século XV, o Império Inca conseguiu unir 10 milhões de pessoas sob seu governo, sem inventar a roda, sem ter cavalos, sem manusear nem ferro nem bronze, ou mesmo sem desenvolver uma moeda ou língua escrita. Os Incas conectaram todos os Andes com um sistema complexo de estradas e aprenderam a plantar nas encostas das montanhas. Sob a liderança de Pachacuti, os Incas conseguiram dominar do Equador até o Chile, eternizando a sua cultura em Machu Picchu. Mas, depois de uma guerra civil sangrenta e de uma epidemia de varíola, o conquistador Fernando Pizarro, que era fã do Cortés, transformou o Império Inca em propriedade da coroa espanhola. Império Otomano. Fundado por um pequeno reino turco muçulmano em 1299, ele se expandiu conquistando territórios bizantinos. Em 1453, eles já estavam poderosos o suficiente para conquistar Constantinopla, acabando de vez com o Império Romano. A partir desse momento, os otomanos se consolidaram e a sua expansão não parou por 100 anos. Durante essa era de ouro, eles se destacaram pela tolerância religiosa e étnica, e pela enorme riqueza gerada pela taxação do comércio entre o Ocidente e o Oriente. No final do século XVI, o Império Otomano estagnou.
até que em 1800 ele entra em franca decadência. Eles perdem várias guerras, a Grécia fica independente e boa parte do império é dividido entre as potências europeias. Já bem fracos no século XX, eles perdem a Primeira Guerra Mundial, é decretado o fim do império e nasce a República da Turquia, com as fronteiras que tem até hoje. Império Português. Depois da sua reconquista, os portugueses pensaram, por que parar aqui? Então decidiram expandir. Começaram no século XV em ilhas no Atlântico, mas eventualmente perceberam que se dessem a volta na África, iam ficar ricos fazendo comércio com o Oriente sem intermediários. Por isso, desenvolveram novos barcos e técnicas de navegação e começaram a fazer feitorias comerciais na costa da África. Até que em 1488 conseguiram dar a volta pelo continente e depois chegaram na Índia. De quebra, ainda descobriram um lugarzinho chamado Brasil no processo. Agora, com acesso ao Oriente, Portugal enriquece vendendo temperos, que valiam mais que ouro na Europa da época. Mas infelizmente esse auge durou pouco, já que em 1580, Dom Sebastião morreu. O trono português foi para a Espanha e Portugal perdeu boa parte do império para a Holanda. Desse momento em diante, Portugal focou no Brasil, que produzia ouro, açúcar e outras plantas, mas nunca mais foi tão poderoso. Império Espanhol. Eles gostaram tanto da ideia dos portugueses de enriquecer no Atlântico que resolveram copiar. Mas ao invés de chegar no Oriente pela África, eles ouviram Cristóvão Colombo e tentaram dar a volta no mundo. Em 1492 ele partiu da Europa, acabou descobrindo a América e no Tratado de Tordesilhas a Espanha ficou com quase todo o continente para colonizar. Começaram no Caribe, depois foram para o México e para o Peru, onde só tomaram o posto dos imperadores que já dominavam outros nativos. Lá eles acharam reservas enormes de prata e ouro, o que deixou o país extremamente rico. Isso fez a Espanha ser a principal potência europeia lá por 1600, quando lutou várias guerras no Velho Mundo, expandiu o Império Colonial e fortaleceu a fé católica. Problemas econômicos, a independência do próximo império da lista e a destruição da marinha espanhola marcaram o declínio do império. Aí, no século XIX, quando Napoleão invade a Espanha, as colônias ficam independentes, menos Cuba e as Filipinas, que depois vão ser perdidas para os Estados Unidos. Império Holandês. No século XVI, a Espanha governava a Holanda, mas tinha um problema. Eles queriam virar protestantes e a Espanha não deixava. A consequência foram 80 anos de guerra, que os holandeses atacaram colônias espanholas e portuguesas, até, em 1648, eles ficarem independentes. Agora livres e com experiência colonial, eles resolveram fazer seu próprio império. Chegaram a ter territórios nas Américas e na África, mas acabaram focando no Sudeste Asiático. Como os holandeses já tinham empresas abertas em bolsa e mercados de ações, eles fizeram uma colonização diferente, feita por empresas privadas, como a famosa Companhia das Índias Orientais. Por isso, a Holanda dominou o comércio com o Oriente por mais de um século, até serem ultrapassados pelos ingleses. Aí, no século XIX, a sua presença na Indonésia ficou mais intensa, indo além do comércio, o que durou até a independência do país em 1949. China. De certa forma, a China sempre foi um império de diferentes dinastias, mas vamos focar na Qing, a última e a de maior território. Ela surgiu na metade do século XVII, liderada pelos Manchus depois da queda da dinastia Ming. Depois de derrotarem revoltas dentro da China, nos próximos 100 anos, eles conseguiram conquistar a Mongólia, o Tibete e o Xinjiang, onde fizeram um genocídio gigante. Mas de 1750 em diante, a história se torna um desastre, com isolacionismo, corrupção, sociedades secretas, revoltas internas, ópio, fome, imperialismo europeu e mais revoltas internas. Isso só acaba em 1912, quando uma das revoltas acaba com a dinastia e estabelece uma república. Império Britânico. Ele começa em 1600, com os ingleses copiando os espanhóis e criando colônias na América, só que um pouco mais ao norte. No Oriente, eles copiaram a Holanda, criando a sua própria companhia focada na Índia, ao invés de na Indonésia. Ao longo das décadas, a Inglaterra usou um trunfo que tinham sobre as outras potências, a sua marinha invencível. No final do século XVIII, eles já eram o país mais poderoso do mundo, quando eles desenvolveram um trunfo ainda maior, a Revolução Industrial. Com isso, seu domínio militar e econômico se consolidou de vez, criando o maior império da história da humanidade ao longo do século XIX, dominando toda a Índia, a Austrália, o Canadá e boa parte da África. De quebra, no tempo livre, os abolicionistas do parlamento ainda usaram o imenso poder britânico para obrigar todos os países do mundo a abolirem a escravidão. O império acaba depois da Segunda Guerra Mundial, quando suas colônias ficam independentes. Império Francês. Assim como todo mundo na Europa em 1500, os franceses também queriam colônias. Em 1550, eles tentaram roubar o Brasil dos portugueses, mas falharam, então tiveram que ir para outros lugares.
No século XVIII, lutaram várias guerras com a Inglaterra, como a Guerra dos 7 Anos e a independência das 13 colônias, e logo depois tiveram uma revoluçãozinha em casa. Na virada do século XIX, um cara chamado Napoleão surge para iniciar o auge da França. Digamos que ele era um general razoável, então em 1804 ele se declara imperador e conquista quase toda a Europa em 8 anos, tudo para impedir que a Inglaterra tivesse parceiros comerciais. Aí, em 1812, ele resolve invadir a Rússia, seu exército é dizimado pelo frio e ele perde tudo o que conquistou. Em 1815, ele até tenta de novo, mas é derrotado de vez. Encerrado o surto de imperialismo francês dentro da Europa, eles voltam a focar nos outros continentes. Primeiro na Argélia, depois no Vietnã e eventualmente a maioria da África Ocidental, virando a segunda maior potência da época. E, assim como os ingleses, perdem o império depois da Segunda Guerra Mundial. Império Russo. A história da Rússia começa com Yaroslav o Sábio, por volta do ano 1000, que conseguiu unir culturalmente todos os reinos russos em torno da Igreja Ortodoxa. Mas a união política não aconteceu, e logo depois eles foram dominados pelo Império Mongol. Eventualmente, o Duque de Moscou, Ivan o Terrível, consegue expulsar os mongóis e unificar os outros príncipes russos de uma vez por todas, se tornando czar em 1547. Os russos unidos começaram a explorar a Sibéria, foram até o Alasca, passando por muitas crises e muita violência ao longo dos séculos, mas conseguiram sair como o maior império europeu do século XVIII. No reinado de Catarina a Grande, a Rússia viveu o seu auge, derrotando os otomanos várias vezes e conquistando o leste da Europa. Quando o Império Russo começou a se industrializar e a tentar se modernizar politicamente, ele ficou instável. No século XX, acumulou derrotas contra o Japão e, pior ainda, perdeu a Primeira Guerra Mundial, o que deixou o caminho aberto para a ascensão do Partido Comunista de Vladimir Lenin e o seu fim com o início da União Soviética. Império Brasileiro. Único império moderno da América do Sul. O Império Brasileiro começa com a família real portuguesa fugindo de Napoleão. Quando a poeira baixou, eles voltaram para Portugal, o Dom Pedro I ficou por aqui e proclamou a independência. O Brasil virou um império para nunca mais ficar debaixo de outra coroa. Era uma independência definitiva. Dom Pedro I passou por dificuldades com um país gigantesco e com várias culturas diferentes, mas conseguiu mantê-lo inteiro, diferente dos seus vizinhos. Mas o ápice certamente foi com Dom Pedro II, que assumiu com 5 anos e reinou até os 64, em um reinado de prosperidade econômica, muita cultura, incentivo à ciência e à arte. O fim acontece por conta das disputas com a igreja, com o exército e principalmente com a elite de cafeicultores escravocratas. No fim, o exército tomou o poder e proclamou a república, exilando a família real para voltar, ironicamente, para a França. Estados Unidos. Por mais que eles não se considerem um império, é difícil não incluir nessa lista. Os Estados Unidos começam pequenos, só com 13 estados que declaram independência em 1776. Depois, ao longo do século XIX, eles conquistam o resto da América do Norte, tanto dos índios quanto do México. Aí, no século XX, eles já são o país mais rico do mundo quando são puxados pelo Império Britânico para lutar as 2 guerras mundiais. Ao fim da segunda, a posição dos Estados Unidos muda. Eles viram a maior potência do mundo, com a Europa Ocidental, a América inteira, o Japão e a Oceania sob sua influência, e uma missão: conter o comunismo da União Soviética. Então, eles passam as próximas décadas competindo com os russos em guerras, espionagem e golpes, até que vencem a Guerra Fria em 1989 e incorporam quase todo o mundo na sua esfera de influência política. Agora, 3 décadas depois, a China aparece como um novo rival dos Estados Unidos, no que alguns estão começando a chamar de uma nova Guerra Fria, e vamos poder ver o desenrolar dessa disputa ao longo de nossas vidas. Fala aí, pessoal, ficamos até 1h20 da manhã para terminar o vídeo dessa vez. Tão bem cansado, então se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal, né? Já sabem, né? Terça-feira, como sempre, vai ter uma tier list, então se inscreve para não perder. É isso, pessoal. Abraço. Valeu!